Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos, continuando aí sobre os músculos glúteos, né? No vídeo anterior nós falamos sobre o glúteo máximo e hoje nós vamos falar sobre o glúteo médio e o glúteo mínimo. Começando então pelo glúteo médio, a gente já começa aqui vendo a imagem, né? Só para mostrar como que ele é visível, aqui a gente tem o glúteo máximo. E para a gente ver o glúteo médio está abaixo do glúteo máximo, então ele é preciso ser rebatido, né? Quando ele é rebatido, aqui a gente já vê do outro lado, isso aconteceu, então aqui o glúteo máximo ele foi rebatido e abaixo dele a gente tem o glúteo médio, tá? E aqui a gente pode visualizar. E abaixo do glúteo médio ainda tem aqui o glúteo mínimo. Então aqui a gente está visualizando o glúteo médio, porque o glúteo máximo foi rebatido. E aqui é a visão desse glúteo médio, né, na porção lateral dele, tá bom? Glúteo médio. O glúteo médio ele vai ter sua origem na asa do ilho, entre as linhas glúteas anterior e posterior. E a sua inserção vai ser no trocânter maior. Então, para a gente poder visualizar melhor, né? Aqui ele está isolado. Então, ele vai ter a sua origem aqui na asa do ilho, né? Entre as linhas glúteas anterior e posterior. Então, aqui é a asa do ilho e aqui são as linhas, né? É a linha glútea anterior e a posterior. Então, o glúteo médio vai se inserir aqui nessa região. E a sua inserção vai se dar aqui no trocânter maior, que é essa porção aqui do fêmur, do osso fêmur, que é esse osso que a gente tem na coxa. E aqui, para visualizar também um pouco melhor, é o trocânter. E esta vista aqui é a vista posterior do osso do fêmur, né? E aqui a gente vê o trocânter. A sua inervação vai se dar no nervo glúteo superior e também com auxílio dos nervos L4 a S1. Nós vamos passar agora para o glúteo mínimo e aqui a gente já pode observar o seguinte. Aqui a gente tem o glúteo máximo, aqui abaixo dele é o glúteo médio. Aqui essa cor está um pouco esbranquiçada, porque esse músculo está recoberto por uma fáscia, né? Aqui já é a vista lateral, então aqui continua sendo o glúteo médio, o glúteo máximo. E aqui a gente pode ver o glúteo mínimo. Deixa eu pegar a lupinha aqui que a gente vai poder ver melhor. Então aqui é o glúteo máximo, ele foi abatido. Aqui é o glúteo médio, também foi abatido, tá vendo? Aqui é uma parte dele abatida, aqui é outra, e aqui é o glúteo mínimo. Então, para a gente visualizar o glúteo mínimo, tem que abater aí o glúteo médio e também o máximo. Glúteo mínimo. Então, aqui mais uma vez, o glúteo médio abatido, glúteo mínimo abaixo do médio. A origem é a mesma coisa do glúteo médio. É na asa do ilho entre as linhas glúteas anterior e posterior e a inserção no trocânter maior. Ele vai ter sua origem aqui também, porém ele vai estar abaixo do glúteo médio e vai ter a sua inserção aqui no trocânter maior do fêmur. A inervação também é a mesma, vai ser pelo nervo glúteo superior e o auxílio aí dos nervos L4 a S1. Agora a ação dos dois músculos juntos, né? Porque eles têm o mesmo movimento, a mesma função. Então, eles vão fazer a abdução e rotação medial do quadril e vão também estabilizar a pelve sobre a perna quando a perna oposta estiver elevada, né? Então, isso ocorre muito em marcha, né? Em subir escadas. E aí, a gente vai poder visualizar aqui essa ação. Aqui a gente observa, então, a abdução. E eu vou grifar aqui de azul, é o glúteo máximo, abaixo o glúteo médio.
Então, para poder ver o glúteo médio, a gente tem que abater o máximo, né? Mas aqui não foi possível, tá? Então, o glúteo médio tá abaixo. Aí, a vista lateral, tá? Do glúteo médio. O glúteo máximo. E agora a gente vai ver a vista anterior da abdução. Essa é a abdução, vista anterior. E agora a rotação medial do quadril. Aí é o glúteo médio, tá? Porque o glúteo máximo ele não participa deste movimento. Então essa é a rotação. Lateralmente, agora vista anterior. Aí. Aí, se vocês observarem nessa vista anterior, né, há o giro interno aqui. Quando esse giro interno acontece, o joelho também vai para mais medial. Porém, aqui, né, já na tíbia e na fíbula, eles já vão mais para o lado lateral, já mais lateralmente, né, e o pé também. Então, essa característica então, da rotação medial é o pé ir para fora. Aqui é uma observação importante que a gente faz sobre esses músculos, né? Porque quando nós falamos que ele também estabiliza a pelve sobre a perna quando a perna oposta é elevada, é o que ocorre aqui. Então, quando a perna oposta é elevada, este músculo, quando ele está fortalecido, quando ele está normal, ele estabiliza a pelve. Então, ela fica estabilizada, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer que uma abdução dessa pelve e estabilizar. Agora, quando esse músculo ele se encontra enfraquecido, né? Quando esses dois músculos, o médio e o mínimo, está enfraquecido, porque aqui está mostrando o médio, mas o mínimo está embaixo. Ele não vai dar conta de segurar, de estabilizar a pelve. Então, a hora que a gente vai caminhar, né? A hora que a pessoa vai caminhar, eleva a perna oposta aqui. Esse músculo não é forte o suficiente para estabilizar, então essa pelve, ela, vamos falar assim, ela aduz, né? Ela pende aqui, ela cai, né? E aí compromete a marcha, né, desse indivíduo e gera dor também. E aqui é a mesma situação, tá vendo? Então aqui tá mostrando o músculo enfraquecido, a pelve oposta, né, caindo. Então assim, no momento que vai fazer o balanceio aqui da marcha, então é neste momento que ocorre quando a perna aqui está suspensa e a pelve não consegue estabilizar aqui deste lado. Aí o lado forte pende, porque aqui está fraco, né? E aqui já é normal. Tá bom, pessoal? E aqui é só sinalizando um teste que é feito para avaliar a fraqueza, então, do glúteo médio e mínimo, que é o teste de Trendelenburg. Por hoje é só, então, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a vocês.